Olá, meu nome é William Ferreira, sou analista de suporte técnico da Bentley e venho apresentar para vocês as novidades dessa poderosa ferramenta que venho trazer para vocês hoje, o Open Roads Designer Connect Edition. Com o nosso programa aberto, o usuário se depara com a tela de Bem-vindos ao Open Roads Designer, onde, mais aqui à esquerda, temos os vídeos de exemplos disponíveis para toda a comunidade mundial. Ao meio, nós temos os nossos aprendizados, onde o usuário encontra cursos nos diferentes idiomas, inclusive em português. É toda uma questão de utilização e que cada um desses cursos ele tem um nível de experiência exigido. Ou seja, a primeira bolinha em que você está iniciando até a terceira bolinha seria o curso mais avançado. Já aqui à direita, nós temos as notícias e anúncios, em que você vai encontrar todas as notícias do fórum, inclusive em todos os idiomas, em que, de acordo com o que você vai utilizando, ele vai absorvendo suas preferências. Vindo um pouco mais agora aqui para a nossa direita, nós temos o nosso ambiente de trabalho, onde temos listados os worksets. Eu posso começar com nenhum workset ou escolher entre Geotechnical e cada um dos existentes aqui. E temos aqui no nosso Open Roads Designer Connect Edition mais ao centro a marcação de qual é o nosso workspace, ou seja, o nosso espaço de trabalho, e o nosso workset, ou seja, as configurações de trabalho setadas também. E, é claro, os arquivos que nós já abrimos recentemente dentro do Open Roads, podendo procurar outros ou até mesmo pedir novos arquivos. Por exemplo, vamos pegar esse primitivo. Ok, chegamos ao momento em que o Open Roads está aberto e temos logo aqui em cima o caminho do arquivo. Então é sempre uma boa referência para aqueles usuários que estão começando procurarem que lugar ele está trabalhando, que sempre é uma dúvida comum quando você é novo usuário numa ferramenta. Olhando um pouco mais aqui à nossa direita, nós temos os nossos espaços para o fluxo de trabalho. Ou seja, qual fluxo de trabalho que eu vou utilizar? Eu tenho listado modelagem do Open Roads, produção de desenho do Open Roads, pesquisa, geotécnico, reality modeling, que é um ponto forte da Bentley, o próprio desenho em que o ambiente que nós temos, ele se torna um ambiente gráfico de CAD comum, a modelagem, a visualização, onde também podemos criar inclusive através de ferramentas a nossa animação, ele já está preparado para isso, e também como nosso utilitário de subsuperfícies, onde nós conseguimos fazer análise de cenários de componentes em que podemos prototipar diversos tipos de informações, como por exemplo tubulação de água, esgoto ou mesmo gás. Tá? Voltando aqui para a nossa modelagem do Open Roads, ainda note que de acordo com que eu vou mudando o meu fluxo de trabalho, o ambiente Ribbon, que é esse formato já bastante comum em aplicações como, por exemplo, o Office, nós já temos disponível também no Open Roads. Mas aqui à direita, vocês podem ter notado que, por exemplo, nós temos o seu ambiente que você pode estar conectado. Daí que vem o nome Open Roads Design Connect Edition. E aqui temos o nosso Connect Advisor, que você clicando neste atalho, ele te abre um ambiente em que você consegue visualizar de maneira geral os cursos, informações da comunidade e vídeos do YouTube de acordo com a sua necessidade. Esse ambiente do Connect Advisor, de acordo com o que você vai utilizando, ele vai te apresentando mais informações sobre o que nós temos do Open Roads. Vamos ver agora nosso geral. Nós temos aqui em Learn 20 itens, na nossa community mais 18 itens e, por exemplo, nos nossos vídeos do YouTube 19 itens.
Vamos agora procurar sobre treinamento. Fazendo essa pesquisa de treinamento, aguardamos com que ele volte o resultado. Nós temos já, por exemplo, a introdução à utilização de alguns produtos. Temos também a nossa comunidade, em que já temos diversos outros produtos. E também as próprias ajudas, em que em português aparece a palavra treinamento. Nós podemos também acompanhar, quando já iniciado, os nossos treinamentos em que nós podemos seguir dentro do Open Roads. De acordo com o que eu vou utilizando, lembrando mais uma vez, esse espaço ele vai se tornando cada vez mais inteligente, ele vai buscando sempre sobre idioma. Obviamente eu não tive muitos retornos aqui, até porque não utilizei muitas vezes, aqui é uma instalação nova. Bem, como novidade também, note que aqui, selecionando a opção de arquivo, eu tenho uma série de outras possibilidades, inclusive configurações, em que eu posso trabalhar a forma do meu Open Roads vai executar. Mas, apenas para dar continuidade, vamos pedir aqui um novo arquivo. Vou chamá-lo de Webinar 3. Estou utilizando o sistema métrico. Salvo e aguardo ele criar. Tá? Esse foi o tempo real de criação de um arquivo. E tenho aqui todo o meu ambiente pronto para ser trabalhado. Para iniciar, vamos trabalhar dentro da modelagem do Open Roads. Vou trazer um arquivo de terreno, por exemplo, um terreno existente. Outra novidade que eu tenho aqui é a Feature Definition. O que é essa Feature Definition? Eu consigo já ter definido como vai se comportar o nosso trabalho, já a partir dessa mesma feature. Apenas confirmando, eu posso fechar, enquadro meu desenho, já está aqui todo o meu terreno natural. Através da Feature Definition, foi que eu defini como vai se comportar esse texto, como vai se comportar a curva de nível em padrões, cores, estilos e assim por diante. Eu tenho N Features Definition em português já definidas para o território nacional. Outra grande novidade é que você pode ter arquivos extremamente extensos. Podemos aqui, a partir de geometria, definir cada um dos vértices de ponto a ponto, tendo parâmetros pré-definidos, por exemplo, de curvas, de rampa, em que o software pode mostrar de maneira dinâmica qual é o padrão que foi escolhido, se foi para mais ou para menos. Bem, aqui novamente nós temos a Feature Definition agora para a geometria, onde, a exemplo do que aconteceu no nosso terreno natural, eu vou ter cores e padrões pré-estipulados. Para terem uma ideia de o quanto é rápido a criação de elementos dentro dele, eu posso, apenas parando o cursor por sobre o elemento, selecionar a criação de perfil longitudinal, em que eu escolho uma vista e peço para que esse perfil seja gerado. Uma vez feito isso, eu posso dizer qual é o meu terreno natural, posso escolher mais do que um, e dizer qual seria o ativo para ser representado graficamente no meu perfil longitudinal. Ainda na aba Geometria, eu posso definir meus perfis longitudinais, onde
de maneira simultânea com o meu traçado horizontal, eu consigo visualizar onde eu estou criando o meu PI, por exemplo. Aqui, mais uma vez, eu consigo estipular raio para as minhas curvas e também utilizar de elementos de fixação, ou seja, qual é o ponto em que eu desejo trabalhar. Já tenho o meu perfil com o grade. Dando continuidade às novas ferramentas que temos no nosso OpenRoads, podemos a partir de agora desenvolver como seria o nosso projeto. Lembrando que eu tenho o meu traçado horizontal e possuo o meu traçado vertical, os quais eu posso editar a qualquer momento. Por exemplo, eu posso mudar o raio dessa curva, por exemplo, a 250 metros, como também posso graficamente mexer onde está o PI, e a mesma situação se dá, por exemplo, eu tenho um raio de 299,55 e eu quero que seja de 350. Isso vai fazendo com que tanto o meu perfil longitudinal quanto o grade seja recalculado, seja no traçado horizontal como no traçado vertical. Outra ferramenta que eu tenho hoje disponível como novidade no OpenRoads é o nosso template. Mas qual é a novidade aqui? Dentro do nosso template, já tenho definido as seções típicas para o tipo região montanhosa, região ondulada ou região plana para atender o DR, como já dito anteriormente. Por exemplo, eu tenho aqui dentro da minha biblioteca, em português, uma rodovia classe 3, em que eu tenho cada um dos elementos, por exemplo, a borda do pavimento, já definido com seu nome, em ambiente totalmente em português, com a nossa definição de recursos também em português, já de forma em que eu crio uma série de outras informações, como por exemplo, pintura de pavimento, o próprio tipo de asfalto que está sendo utilizado e assim por diante, tudo já de acordo com as normas do DR. Bem, agora voltando ao nosso ambiente gráfico, eu quero representar essa seção típica, ou seja, essa forma de projeto lá no meu trabalho. Novamente com ele selecionado, para o cursor e venho aqui em criar corredor. Há o início de uma interação entre o usuário e o software, em que ele primeiro pede para localizar o elemento de perfil. Eu simplesmente confirmo qual é o perfil e ele já me muda para o nome geométrico BL. Dando apenas mais uma confirmação, ele me procura qual é o modelo da seção típica utilizada. Vou abrir o ambiente da seção típica apenas para confirmar. Escolhi a classe, ok. Mais uma vez ele muda a interação. Apenas clico. Posso dizer de qual estaca a qual estaca, a estaca inicial e final, vou trabalhar. Indico a primeira, clico, vou para a última, uso também o atalho e clico. Quero um intervalo de a cada 20 metros. Apenas clico, não vou precisar de transição mínima nem antes e nem depois. Clico mais uma vez e aguardo o processamento. Enquanto ele processa, eu estou desenvolvendo todo o projeto. Tá? Esse projeto, como eu já dito anteriormente, eu posso movimentar tanto o seu horizontal quanto o seu vertical. Tendo essas alterações,
sendo executadas em tempo real na minha planta. Por exemplo, vou passar de corte para tudo aterro. Apenas aguardo o processamento e ele muda. Não gostei, quero voltar de novo para corte. E ele me acompanha. Após toda a alteração e cálculo em nosso projeto, um outro item bastante importante é que aqui no nosso modelo do OpenRoads, em nosso explorador, temos separados cada um dos elementos, como por exemplo o nosso alinhamento, o nosso primitivo, o corredor em si, em que eu consigo trabalhar em cada um dos componentes, como por exemplo um acostamento ou outro. Note que a partir do momento que eu selecionei o acostamento, ele mostrou aqui, eu consigo visualizar separadamente os seus quantitativos. Esses quantitativos, conforme vocês verão nos próximos webinars, temos a possibilidade de emitir relatórios e esses mesmos relatórios serem impressos em XLS ou abertos dentro do próprio ambiente gráfico e inclusos no nosso ambiente. Mais uma ferramenta interessante que nós temos dentro do OpenRoads é a possibilidade de criação das nossas Civil Cells. O que é uma Civil Cell? Já é um bloco pré-determinado que contém algumas configurações, como por exemplo de uma rotatória circular. Eu consigo desenvolver diversas Civil Cells diferentes. Esse é um recurso muito interessante porque interseções de nível sempre foram, no software de projeto, um ponto fraco. Aqui nós conseguimos desenvolver, tanto na vista 3D quanto na 2D, um sistema viário único, com informações precisas, em que o acabamento acaba sendo condizente com o tipo de trabalho executado, diminuindo o nosso retrabalho, diminuindo a edição em CAD e o mais importante, como mostrado anteriormente, todas essas informações, após executadas, eu consigo emitir relatórios quantitativos. É possível emitir uma planta com perfil e detalhamento dessa mesma via em 3D. Note que apenas clicando e o ambiente sendo indicado qual é o ramo, qual é o traçado, onde é o início, onde é o final, eu consigo ir e voltar nessa biblioteca e dar o devido acabamento solicitado. Outra ferramenta que vale ser destacada é o nosso utilitário de subsuperfície, onde podemos desenvolver trabalhos envolvendo condutos de água, esgoto, fibra ótica, gás, dos mais variados, sobre as superfícies lançadas no OpenRoads. Essas superfícies podem ser superfícies levantadas por topografia convencional, escaneamento a laser, ou mesmo, como nós já temos aí, um levantamento feito com imagens advindas de drones. E você tem toda a possibilidade de fazer esse trabalho e gerar as mais variadas simulações em 3D, 2D, de tempo em relação a esses dutos. Integrando agora o nosso utilitário de subsuperfícies e também os nossas Civil Cells, é possível eu desenvolver trabalhos mais inteligentes, como por exemplo, criar toda uma praça de acostamento com bases de placas, inclusive com barreiras de proteção, de maneira bastante dinâmica e das quais também serão apresentadas em sessões transversais, sem muitas dificuldades.
Claro que também não devemos deixar de mencionar a questão da sinalização vertical. É possível desenvolver blocos dentro dessa civil cell, ou seja, células ativas, das quais nós podemos, inclusive, editar os seus textos, editar suas características, também sendo apresentada em sessões transversais. Agradeço a sua atenção e caso tenha alguma dúvida e queiram mais alguma informação, temos disponíveis esses canais que são apresentados.